Oi, gente, bom dia. Eu vou trazer um pouco da experiência do Ministério da Saúde relacionada à questão de fake news. Eu pego muito a fala do Carlos e compactuo com, né, as ideias que ele pôs aqui, e eu acho que a minha apresentação vai ser um pouco complementar à dele. Então, achei ótimo que ele já fez uma introdução sobre fake news, o que é e como funciona. E aqui a gente vai apresentar um pouquinho de dados e como que o Ministério da Saúde se comportou dentro desse cenário e para que ele pudesse prestar um serviço à população de esclarecimento dessas notícias falsas. Nesses primeiros slides eu vou passar para vocês alguns dados recentes. As fontes estão todas embaixo, depois eu posso colocar à disposição de vocês essa apresentação, que diz que a internet é a segunda fonte de informação mais popular do país, né? Já já passa a ser a primeira. Ainda é a TV. Sim. Contas automatizadas motivam até 20% de debates contas automatizadas motivam até 20% de debates em apoio a políticos no Twitter. E não só em questão a apoios políticos. As contas automatizadas, que são conhecidas como os robôs atualmente, eles são muito responsáveis pela propagação dessas notícias e também para que essas notícias passem a circular de uma forma muito mais rápida e violenta no meio digital. E aqui uma notícia falsa tem potencialmente 15 milhões de impressões geradas no Twitter e, em média, 4,2 mil tweets relacionados a esse tema. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela se propaga, ela tem um engajamento muito maior do que uma notícia verdadeira, uma notícia informativa, uma notícia capacitatória. O país, e aí esse daqui é um dado que vale a gente pensar, isso daqui é uma pesquisa do GloboScan de 2017, que ainda o Brasil... que ainda o país mais preocupado com conteúdo falso nas redes sociais é o Brasil, depois seguido da Espanha e da Grécia. Mais preocupado em como? Não necessariamente, não é o que menos propaga, mas é o que mais está atento a esse tema no momento. Vou continuando. Não. Aqui é um dado que a gente vê a capacidade de uma notícia falsa ser propagada, que a probabilidade dela ser compartilhada na internet é 70% maior do que uma notícia verdadeira. Então, o interesse de uma notícia falsa, ela é maior, ela gera um engajamento maior. Esse é um dado do MIT. E aqui uma outra do Content Tools de 2018, no qual é muito engraçado, é uma pesquisa que foi feita, eu compartilho conteúdo mesmo sem saber se ele é verdadeiro, 76% das pessoas discordam. Então, na hora que você é questionado se você compartilha, se você distribui, você discorda, você diz que não. Eu compartilho conteúdo sem ler por causa de manchete de título, você também discorda, a maior parte das pessoas discordam. Mas no próximo slide, a gente vai ver um cenário um pouco diferente. Já compartilhou algo nas redes sociais e depois descobriu que era falso? Mais de metade das pessoas acreditam, já fizeram, mais de uma vez ou uma vez. Então, assim, quando você muda a forma de perguntar, e aí a pessoa fala, não, talvez sim. E o dado aqui, que é também um dos preocupantes, você por acaso, depois que compartilhou, você se deu ao trabalho de desmentir? A grande maioria não desmente. A grande maioria compartilha, descobre que é mentira e assim segue a vida. E vai. Então, a sua tia compartilhou aquela mensagem falsa no seu grupo, aí a filha dela falou, mãe, pelo amor de Deus, você tem que falar que isso é mentira. E ela fala, descobre que é mentira, mas ela não volta lá para desmentir. E é assim que somos, sim, os responsáveis também por essa propagação de fake news, de notícias falsas.
puxando para o tema de saúde, e aqui dentro do nosso universo, que isso se faz com o cruzamento que foi criado, o canal do Ministério da Saúde, as fake news mais relacionadas na área de vacinação de saúde são vacinação, alimentos milagrosos que curam câncer, cura de diabetes, banana com vírus de HIV, óleo de coco faz mal à saúde, medicamentos. Então, assim, a quantidade de medicamentos e de programas oferecidos também pelo governo é forte. A imaculopatia causada por smartphone é verdade. Uma característica importante da fake news é que ela é cíclica. Dentro da saúde, ela volta. Então, assim, quem aqui nunca recebeu que você precisa cozinhar o feijão porque o feijão estava com larva e que mesmo se você cozinhasse a larva do feijão, aquele feijão não ia matar, então você tinha que ficar muito atento a isso. Então, agora, a gente está passando por um momento de que a vacinação deixou de ser a prioridade no momento, ela é muito forte, mas os alimentos milagrosos e a cura do câncer têm tomado uma proporção muito grande. A gente fez uma parceria ano passado e continua uma parceria forte com o INCA justamente por isso, porque as pessoas acreditam e deixam de tomar. Elas acreditam que o óleo de coco quente vai tirar aquela doença dela e ela não faz a quimioterapia, ela não faz a radioterapia, ela não faz o tratamento adequado. Né? Se ela pudesse casar os dois, né? Que seria a prática e a fé, vamos supor assim, né? A ciência, a fé, tudo bem, mas não, ela fica mais na fé do que na ciência. E isso tem causado realmente um mal à saúde de todo mundo. Então, é quando a notícia falsa faz com que o Carlos falou, ela faz uma mudança de comportamento. Ela faz mal à sociedade a partir do momento que eu acredito naquilo, aquilo se torna uma verdade para mim e eu mudo a minha forma de agir pelaquela notícia que eu acreditei. A gente recebeu isso daqui, a Márcia está aqui também, a nossa parceira nessa parte, isso daqui foi... são cíclicas, né, as mensagens. Então, quando teve o surto de H1N1 no ano passado, a gente recebeu que foi muito compartilhado isso pelo WhatsApp, que o H2N3 era um novo vírus. Na realidade, esse vírus nem existe, né? Então, as pessoas, a combinação do H e do N não era essa a verdade, mas as pessoas compartilham. E, principalmente relacionado a doenças, a gente vê muito compartilhamento de notícias falando: eu sou doutor da Fiocruz, estou aqui, saí de uma reunião, estamos todos muito preocupados, isso daqui é em off, eu estou te contando, por favor. Então, assim, a gente fica alarmado com isso, né? Então, a gente fez, na mesma hora quando a gente recebeu isso, a gente pode passar, o Ministério da Saúde fez uma publicação nas suas redes sociais. A gente tem um alcance muito grande, a gente tem mais de 2 milhões de seguidores, a gente tem um engajamento alto e a gente tem diversos canais, como o Portal da Saúde, a TV Saúde, a Rádio Saúde, o Blog da Saúde, as redes sociais, a imprensa, que a gente consegue fazer pelo multimídia, pela comunicação casada e integrada, que essa informação se dissemine e chegue o mais rápido possível para a população. Então, esse post que foi publicado, em 2 dias, ele teve 2,2 milhões de pessoas alcançadas. Isso aqui é muito mais do que hoje em dia, se a gente fizer uma publicação paga até, né? Um post orgânico publicado de um assunto que estava deixando as pessoas com muito medo e ele foi desmentido. E, aproveitando esse gancho, falando de notícias falsas ou de desmentir coisas, o Ministério da Saúde, ele passa por várias crises, né? Então, a gente tem momentos que a gente precisa conversar com a população sobre febre amarela. A gente viveu um momento muito complicado que foi o Ebola. Era uma doença desconhecida para todo mundo, então a gente teve que se manter como principal fonte de divulgação de informação segura em saúde. O Ministério da Saúde precisava ser essa referência, e ser rápido, e ser de confiança. Então, esse é um grande objetivo que o órgão tem, né? Ser a principal fonte de informação segura sobre saúde, que a pessoa possa acreditar no que o Ministério fala e checar se aquilo ali é verossímil ou não.
Aqui a gente pega um pouquinho sobre a queda da cobertura vacinal. A gente não pode afirmar que a queda de cobertura vacinal ela é simplesmente resultado de grupos antivacinas, não é comprovado isso, e é muito claro que a forma de comunicação precisa mudar também, mas existe essa corrente que é crescente. E essa corrente crescente faz um impacto, sim, nas nossas coberturas vacinais. Então, a partir do momento que você tem também meios de comunicação que trazem informação muito rápido de acesso para você cada vez mais, você passa a acreditar. Então, os novos pais têm aderido mais a esses grupos anti-vacinas. Mas não é o responsável apenas pela queda da vacinação. Existem outros fatores que a gente pode sentar aqui e ficar horas discutindo. Mas aqui a gente mostra um quadro de queda de 2011, quando a gente batia mais da meta. A gente conseguia vacinar 101% da população, para 2017, quando a gente vacinou 78% contra a poliomielite. Sarampo, né, que é um caso delicado, existem regiões bem comprometidas. Em 2017, a gente conseguiu vacinar 85%. E a segunda dose de sarampo, a gente chegou a vacinar 69%. Então, são dados que você vê a mudança de comportamento de uma sociedade que há 5 anos atrás, 5 anos é bastante tempo, muita coisa acontece em 5 anos, mas é uma mudança de comportamento também muito radical, né? Aqui a gente fala uma questão das possíveis causas de vacinação. O sucesso da ação das ações de imunização causou também essa falsa sensação. Eu não tive mais contato com sarampo, eu nunca vi rubéola, mais ou menos o que acontece hoje no imaginário. Então, como eu não tive acesso a isso, eu não conheci pessoas que tiveram isso, eu relaxo. Isso é coisa do passado. Uma das causas, a gente pode falar isso. O desconhecimento individual sobre a importância dos benefícios da vacina, e aí a cadeia que ela né, de proteção também, que se você se vacina seu filho, a cadeia de proteção que gera em torno disso. As pessoas não sabem. O horário de funcionamento das unidades é uma das grandes reclamações que a gente recebe. A gente tem hoje um canal muito direto com a população nas redes sociais, que a gente vê o retorno de trabalhos, de programas, enfim, e as pessoas reclamam muito disso. E a circulação de fake news. Fora isso, a gente pode elencar mais 5, 10, 15 pontos. Mas são pontos importantes que a gente, em algum momento aqui, a gente vê uma mudança de comportamento e que a disseminação de uma notícia falsa, sim, interfere nisso. Bom, interferir diretamente no bem-estar, a gente já falou, isso pode passar. Aqui é uma frase: entre os motivos que levam as pessoas a propagarem esse tipo de notícia é o caráter de novidade que apresenta e o tom sensacionalista da notícia. Então, bula assustadora de vacina de febre amarela. Então, você vai falar, nossa, essa bula mata, né? A pessoa tem 10% de chance de ter 5 convulsões a cada 5 minutos. Então, assim, tudo que é sensacionalista também leva a um compartilhamento dessa notícia. E qual é a consequência desse compartilhamento de notícias falsas na saúde? Primeiro, a capacidade de interferir diretamente na escolha, de vacinar ou não vacinar, de me tratar ou de não me tratar, de tomar esse medicamento ou não, de me exercitar ou não. Então, eu mudo o comportamento, né? Eu interfiro. Eu coloco em risco o sucesso da vacinação do país, ou dos tratamentos, ou dos programas. Aqui a gente pegou o caso da vacinação para ficar mais claro, mas isso pode ser estendido para diversas áreas. E o retorno de doenças já eliminadas, né? Então, a gente vê aí um retorno da rubéola, a gente vê aí um retorno de sarampo, coisas que a gente não via, acredito que todos nós, né? E como que o Ministério da Saúde fez isso? A partir do ano passado, a gente teve uma comunicação muito mais intensificada. Falar sobre notícia falsa em saúde, mito, boato, manga com leite, é uma coisa que todo mundo fala assim, se você comer manga com leite, você passa mal. Existem vários temas que são relacionados à saúde que sempre circularam, né? Mas que não interferiam diretamente. Quando a gente vê uma mudança de comportamento e a gente vê
que isso está passando a interferir, o Ministério da Saúde acendeu uma luz vermelha e falou: opa, eu preciso me posicionar, eu preciso também entrar nesse debate. Então, a partir do ano passado, a gente começou a monitorar 7 mil menções de temas relacionados a fake news por dia. A gente tem uma equipe de monitoramento que ela fica ligada de 5 horas da manhã até 11 horas da noite, passando por todos os jornais, meios online, redes sociais. A gente recebe alertas diários, de hora em hora, relatórios finais no dia, sobre as principais notícias que são relacionadas à saúde. É uma equipe robusta que trabalha para isso, mas é só por meio desse monitoramento que você consegue achar, você consegue algumas vezes, ou na maioria das vezes, achar aonde essa notícia começou, a raiz dessa notícia ali interferir. Então, cabe ao Ministério identificar a notícia e ver como que ela vai, como que ele vai se comportar. Eu vou até aquela página, eu vou responder, eu vou fazer um release, eu vou criar um card. Então, cada notícia encontrada, ela é discutida entre a assessoria de comunicação como um todo, para que a gente faça uma estratégia conjunta para que ela acabe com isso. Então, desde o início dessa ação, desse monitoramento específico, em 2018 a gente encontrou 341 focos de fake news, tá? Então, de março até dezembro. Em 2019 a gente já tem 77 focos de fake news. Dessas notícias que foram capturadas, 89% delas são relacionadas à credibilidade da imunização, tá? Então, assim, ainda é o grande discurso que cresce, mas, como eu falei anteriormente, a questão relacionada a alimentos milagrosos, cura do câncer e atividades, isso está crescente. E dentre os perfis disseminadores, isso, gente, é o que a gente consegue monitorar, tá? 66% eram usuários comuns e 20% eram do movimento antivacina. Então, aqui entra aquela coisa. O movimento antivacina, ele não é o único responsável realmente pela falta de vacinação. Você vê que a gente tem quase 3 vezes mais de usuários comuns, da minha tia, da sua tia, disseminando notícia falsa, do que um próprio grupo antivacina fazendo uma ação ferrenha, né, nas redes sociais. Ana, você tem mais 10 minutos, tá? Tá, vou correr. Reforço das mensagens para combater fake news. Então, a gente utilizou vários... o Ministério da Saúde utilizou vários formatos, desde card, desde Facebook Lives com a doutora Carla falando sobre vacinação, vídeos de esclarecimento da TV Saúde. Aqui um GIF no qual a gente fala os 10 principais mitos. Então, vacina causa autismo? Vacina causa autismo não é um tema novo, né? Todo mundo, existe um estudo que já foi comprovado que ele, logo depois que foi publicado, que ele era completamente errado, e esse estudo até hoje ele é indicado como a causa da vacina do autismo, né? Bom, isso aqui a gente pode passar. Uma coisa importante que a gente fez também, só se você quiser voltar lá naquele, a gente fez parcerias com sites de fact-checking. Então, a gente colocou, além da gente divulgar pelos nossos canais quais eram as notícias falsas relacionadas ao temas de saúde, a gente colocou, fez parceria com boatos.org, a gente fez parceria com Aos Fatos, a gente fez parceria com o G1, a gente fez parceria com o R7, para que a gente tirasse da voz do Ministério da Saúde e disseminasse isso também num grande canal de circulação, para que a gente pudesse ter um maior alcance dessa comunicação. Fazendo um resumo geral de 2018, foram publicados 220 posts só esclarecendo sobre fake news. Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande, a gente tem uma produção de conteúdo muito grande, mas você ter que publicar 220 posts esclarecendo fake news no ano de 2018 é muito, né? Mas são todos, como esse exemplo, todos tiveram um engajamento muito bom e a gente teve um retorno, até então, que a gente acredita satisfatório.
Bom, a gente pautou diversos veículos, a gente ganhou 7 minutos no Fantástico de domingo, foi uma super vitrine falando sobre o nosso canal, que eu vou apresentar para vocês agora. Então, a gente pensou o seguinte, bom, a gente tem essa equipe de monitoramento que está fazendo esse monitoramento, mas quais são os principais canais de circulação de fake news? Twitter e WhatsApp. Só que eu não consigo monitorar o WhatsApp. O que acontece no WhatsApp, fica no WhatsApp. Eu não tenho como monitorar o WhatsApp. Então, o que a gente pensou? Vamos criar um canal no WhatsApp e vamos pedir que a população, ao receber uma notícia falsa, encaminhe para o nosso canal no WhatsApp para que a gente possa verificar se essa notícia é falsa ou não. E a partir dessa verificação, a minha tia pode compartilhar no grupo ou não. Então, a gente criou o canal Saúde Sem Fake News. Ele é um canal totalmente orgânico, sem nenhum patrocínio, feito pela nossa equipe de multimídia, no qual um analista recebe todas as mensagens da população, uma quantidade muito significativa, e ele responde. Volta no slide anterior para o pessoal conseguir pegar o número do WhatsApp. É 992894640. 61, tá, gente? Foi um projeto arriscado, porque a gente sabia que a gente ia ter muita demanda, mas se a gente não colocasse ali a nossa cara naquele momento, naquele canal, a gente não estaria prestando um serviço à população. É a forma com que a gente encontrou, além do que a gente já vinha fazendo, de estar presente no canal onde acontece a circulação dessas notícias. Então, esse canal é um canal direto com a população para desmentir fake news. Você pode enviar áudio, imagem, card, dúvida, qualquer coisa, a gente recebe, a gente escuta. É importante deixar claro, a gente deixa claro para todo mundo que isso não é um saque, então a gente recebe, ao mesmo tempo, a gente sabia que isso ia acontecer. A gente recebe assim, está faltando medicamento na minha cidade, aqui o posto de saúde não funciona. Não é esse canal. Esse canal é exclusivo para esclarecimento de fake news em saúde. A gente redireciona esse cidadão para o 136, para as secretarias locais, enfim, a gente faz um atendimento rápido, porque a gente não tem braço para isso. A gente faz uma triagem das mensagens que a gente recebe. A gente criou um selo de verificação para dizer, quando a gente retornar essa mensagem ao cidadão, se essa mensagem é verdadeira ou se essa mensagem é falsa. O selo pode ser copiado? Pode. Nos tempos que a gente vive hoje, tudo pode ser copiado, mas é uma forma a mais que a gente pensou. A gente criou um dificultador a mais para a pessoa fraudar esse selo de verificação. Ana, mais 5 minutos. Tá. Peço que você encaminhe para a finalização. Obrigada. E todas as notícias recebidas nesse canal são publicadas no Portal Saúde. Então, se você quiser entrar hoje no portal do Ministério da Saúde e colocar *fake news, a gente já tem mais de 80 fake news desmentidas ali. Pode passar. Então, desde quando esse canal foi criado, que foi em setembro, né, até hoje a gente já recebeu 7.061 mensagens de fake news, a gente já respondeu 6.553 e 80 já estão no site, que estão esclarecidas. O que a gente faz? Uma análise dessa percepção. A região que mais manda mensagem para esse canal do Ministério é a região Sudeste, a principal cidade é a cidade de São Paulo. Inicialmente, a gente recebeu sobre a questão de vacinas, mas agora a gente está recebendo muito de alimentos milagrosos. A região Norte continua sendo a que menos envia denúncias de fake news. A gente consegue fazer com que a maioria dessas regiões, a gente consegue fazer uma comunicação mais regionalizada por meio da imprensa, e a maioria dessas denúncias ou dessas checagens acontece por meio de mulheres. Aqui são alguns exemplos de fake news
e do que a gente recebe, do selo que a gente coloca. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aqui a gente faz um resuminho de 8 dicas para você identificar o que é uma fake news. E aí eu vou deixar com vocês agora um vídeo de encerramento que conta um pouquinho dessa história e depois eu me coloco à disposição para esclarecimentos, para não estourar o meu tempo. Obrigada, gente. Nas redes sociais, sem se preocupar em checar se elas são reais ou não. A repercussão da falsa notícia é tão rápida que... E monitorar, tá? 66% eram usuários comuns e 20% eram do movimento antivacina. Então, aqui entra aquela coisa. O movimento antivacina, ele não é o único responsável realmente pela falta de vacinação. Você vê que a gente tem quase 3 vezes mais de usuários comuns, da minha tia, da sua tia, disseminando notícia falsa, do que um próprio grupo anti-vacina fazendo uma ação ferrenha, né, nas redes sociais. Ana, você tem mais 10 minutos, tá? Tá, vou correr. Reforço das mensagens para combater fake news. Então, a gente utilizou vários... o Ministério da Saúde utilizou vários formatos, desde card, desde Facebook Lives com a doutora Carla falando sobre vacinação, vídeos de esclarecimento da TV Saúde, aqui um GIF no qual a gente fala os 10 principais mitos. Então, vacina causa autismo? Vacina causa autismo não é um tema novo, né? Todo mundo... Existe um estudo que já foi comprovado que ele, logo depois que foi publicado, que ele era completamente errado, e esse estudo até hoje ele é indicado como a causa da vacina do autismo, né? Bom, isso aqui a gente pode passar. Uma coisa importante que a gente fez também, só se você quiser voltar lá naquele, a gente fez parcerias com sites de fact-checking. Então, a gente colocou, além da gente divulgar pelos nossos canais quais eram as notícias falsas relacionadas ao tema de saúde, a gente colocou, fez parceria com boatos.org, a gente fez parceria com Aos Fatos, a gente fez parceria com o G1, a gente fez parceria com o R7, para que a gente tirasse da voz do Ministério da Saúde e disseminasse isso também num grande canal de circulação, para que a gente pudesse ter um maior alcance dessa comunicação. Fazendo um resumo geral de 2018, foram publicados 220 posts só esclarecendo sobre fake news. Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande, a gente tem uma produção de conteúdo muito grande, mas você ter que publicar 220 posts esclarecendo fake news no ano de 2018 é muito, né? Mas são todos, como esse exemplo, todos tiveram um engajamento muito bom e a gente teve um retorno, até então, que a gente acredita satisfatório. Bom, a gente pautou diversos veículos, a gente ganhou 7 minutos no Fantástico de domingo, foi uma super vitrine falando sobre o nosso canal, que eu vou apresentar para vocês agora. Então, a gente pensou o seguinte, bom, a gente tem essa equipe de monitoramento que está fazendo esse monitoramento, mas quais são os principais canais de circulação de fake news? Twitter e WhatsApp. Só que eu não consigo monitorar o WhatsApp. O que acontece no WhatsApp, fica no WhatsApp. Eu não tenho como monitorar o WhatsApp. Então, o que a gente pensou? Vamos criar um canal no WhatsApp e vamos pedir que a população, ao receber uma notícia falsa, encaminhe para o nosso canal no WhatsApp para que a gente possa verificar se essa notícia é falsa ou não. E, a partir dessa verificação, a minha tia pode compartilhar no grupo ou não. Então, a gente criou o canal Saúde Sem Fake News. Ele é um canal totalmente orgânico, sem nenhum patrocínio, feito pela nossa equipe de multimídia, no qual um analista recebe todas as mensagens
da população, uma quantidade muito significativa, e ele responde. Volta no slide anterior para o pessoal conseguir pegar o número do WhatsApp. É 992894640. 61, tá, gente? Foi um projeto arriscado, porque a gente sabia que a gente ia ter muita demanda, mas se a gente não colocasse ali a nossa cara naquele momento, naquele canal, a gente não estaria prestando um serviço à população. É a forma com que a gente encontrou, além do que a gente já vinha fazendo, de estar presente no canal onde acontece a circulação dessas notícias. Então, esse canal é um canal direto com a população para desmentir fake news. Você pode enviar áudio, imagem, card, dúvida, qualquer coisa, a gente recebe, a gente escuta. É importante deixar claro, a gente deixa claro para todo mundo que isso não é um saque, então a gente recebe, ao mesmo tempo, a gente sabia que isso ia acontecer. A gente recebe assim, está faltando medicamento na minha cidade, aqui o posto de saúde não funciona. Não é esse canal. Esse canal é exclusivo para esclarecimento de fake news em saúde. A gente redireciona esse cidadão para o 136, para as secretarias locais, enfim, a gente faz um atendimento rápido, porque a gente não tem braço para isso. A gente faz uma triagem das mensagens que a gente recebe. A gente criou um selo de verificação para dizer, quando a gente retornar essa mensagem ao cidadão, se essa mensagem é verdadeira ou se essa mensagem é falsa. O selo pode ser copiado? Pode. Nos tempos que a gente vive hoje, tudo pode ser copiado, mas é uma forma a mais que a gente pensou. A gente criou um dificultador a mais para a pessoa fraudar esse selo de verificação. Ana, mais 5 minutos. Tá. Eu peço que você encaminhe para a finalização. Obrigada. E todas as notícias recebidas nesse canal são publicadas no Portal Saúde. Então, se você quiser entrar hoje no portal do Ministério da Saúde e colocar ¡fake news, a gente já tem mais de 80 fake news desmentidas ali. Pode passar. Então, desde quando esse canal foi criado, que foi em setembro, né? Até hoje a gente já recebeu 7.061 mensagens de fake news, a gente já respondeu 6.553 e 80 já estão no site, que estão esclarecidas. O que a gente faz? Uma análise dessa percepção. A região que mais manda mensagem para esse canal do Ministério é a região Sudeste, a principal cidade é a cidade de São Paulo. Inicialmente, a gente recebeu sobre a questão de vacinas, mas agora a gente está recebendo muito de alimentos milagrosos. A região Norte continua sendo a que menos envia denúncias de fake news. A gente consegue fazer com que a maioria dessas regiões, a gente consegue fazer uma comunicação mais regionalizada por meio da imprensa, e a maioria dessas denúncias ou dessas checagens acontece por meio de mulheres. Aqui são alguns exemplos de fake news e do que a gente recebe, do selo que a gente coloca. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aqui a gente faz um resuminho de 8 dicas para você identificar o que é uma fake news. E aí eu vou deixar com vocês agora um vídeo de encerramento que conta um pouquinho dessa história e depois eu me coloco à disposição para esclarecimentos, para não estourar o meu tempo. Obrigada, gente.